Bom, pessoal, bom dia. Como o Josias disse, meu nome é Sérgio Brits, sou coordenador de processos e engenharia da BP Bung, da unidade de Itumbiara, Goiás, né? E, assim, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, né? Parabenizar aí a todos que estão diretamente envolvidos na organização desse evento. E é bacana, eu falo, esse tipo de evento, não só para mostrar o que a gente vem fazendo e as outras usinas também, né? Mas é bacana porque a gente revê bastante gente aí que a gente conhece, né? E fica um bom tempo sem ver, né? Então, aprendi muito com vários que estão aqui presentes. Então, agradeço bastante aí a presença de todos. Esse bate-papo que a gente vai estar tendo aqui, pessoal, não é para mostrar o como fazer o açúcar, mas é para mostrar, assim, o que podemos fazer de diferente, o que podemos pensar de diferente dentro da nossa planta para conseguir o máximo de max açúcar, né? E conseguir também uma boa produtividade, né? Então não é só mexendo na fábrica de açúcar, então a gente vai mostrar outros setores também que a gente mexeu, que a gente otimizou, né? Para conseguir essa performance, né? Então um dos desafios que a gente tem, eu falo principalmente para esse ano, é a qualidade de cana, né? Então a qualidade de cana, pelo menos para nós ali na região, teve bastante chuva, teve uma queda grande em questão de açúcar, né? Então é um desafio grande para nós, é um desafio grande também a questão de preço de açúcar. Então a gente está com o melhor preço agora, a tendência em chegar a março de 2025 é uma queda de preço. Então a gente tem que otimizar a nossa produção agora para conseguir comercializar o máximo possível e obter o melhor retorno financeiro também para a empresa. Então nossa apresentação aqui a gente vai falar um pouco quem é a BP Bung, né? A projeção de açúcar e preço para a safra, a qualidade da matéria-prima, os principais desafios que a gente tem, as principais ações que a gente fez em todo o nosso processo e os resultados que a gente está obtendo através dessas ações. Então, falando um pouco aqui a BP Bung, né? O que é a BP Bung? A BP Bung é uma empresa jovem, né? Ela foi criada aí no final de 2019. É a fusão aí de duas grandes empresas, a BP e a Bung, né? Formando a BP Bung Bioenergia. É uma empresa aí que emprega mais de 8 mil colaboradores diretos, mais de 4 mil colaboradores indiretos, né? A gente tem uma parceria aí de 1.800 parceiros aí de negócio de cana. Temos 11 unidades, essas 11 unidades estão espalhadas em 5 estados do Brasil. Então a gente contribui também para esses 5 estados, esses municípios onde a usina está instalada, né? Temos uma capacidade de processamento das 11 unidades de 32,4 milhões de toneladas ano. Uma capacidade de produtividade de 1,7 milhões de toneladas de açúcar, 1,7 milhões de metros cúbicos de etanol e 1,4 mil gigawatts de energia gerada no ano, somente exportação. Então, como a gente comentou, então a unidade que a gente vai estar explanando aqui nessa apresentação é a unidade de Itumbiara. É uma unidade bastante jovem, ela foi fundada em 2008, então estamos partindo aí para a 17ª safra dela. Ela tem capacidade de processamento de 2 milhões e 600 mil toneladas de cana ano, né? Aqui um pouco dos principais desafios que a gente tem. Então, o ano passado foi muito bom para nós em questão de produtividade de açúcar, né? E esse ano a gente está projetando um crescimento aí de 0,7% em questão de produtividade de açúcar. Então, o ano passado a gente fez 1.582.000 toneladas de açúcar e para esse ano a gente está projetando 1.593.000 toneladas de açúcar. Então, só contextualizando, das 11 unidades, somente 2 é destilaria. As demais a gente tem a capacidade de produzir tanto etanol como açúcar. Como a gente disse aqui na questão de preço, né? Então tem o desafio, né? Então se a gente vê aqui a questão de preço do açúcar VHP, a gente tem um preço bom aqui, né, nesse início de safra, mas a tendência até no final de safra é a gente ter uma queda grande na questão do preço, né? Enquanto o etanol ele está invertido, né? Então, a gente tem um preço não tão bom agora e a tendência é ter um preço melhor aí no final de safra e entre safra. Então, assim, qual que é o desafio? O desafio é produzir o máximo possível de açúcar agora nesse começo de safra, né? Conseguir comercializar esse açúcar e melhorar a questão de receita da empresa. Então, esse é o desafio que a gente tem. E aí, assim, aí o desafio é
Se a gente fizer igual o que a gente vem fazendo, os resultados serão iguais, né? Então é fazer diferente, tentar entender um pouco mais, eu falo questão dos nossos equipamentos, limites de equipamentos, e melhorar cada vez mais a produtividade nossa. Então, falando aqui do desafio, então a gente falou o desafio do preço, então o desafio aqui olhando mais a questão de matéria-prima. Então, a matéria-prima nossa, a gente teve uma queda aqui de ATR comparado do ano passado para esse ano, uma queda de praticamente 7 quilos de açúcar por tonelada de cana, né? Dá praticamente quase 6% aí de diferença. Então, é um desafio grande. Então, o desafio principal nosso, a gente começou, pelo menos na nossa região, né? Então, começamos a safra, moí um dia, ficava parada 3 por causa de chuva, né? Então, a cana começou com ATR, a tendência dela foi caindo cada vez mais, né? E o desafio nosso tinha que produzir açúcar, né? O comercial tem que fazer receita e a gente precisa entrar receita. Então, assim, pô, o que eu consigo fazer com esse ATR mais baixo? Então, só o ano passado a gente estava nessa mesma época do ano, tá? Isso aqui não é o ano safra, é só contabilizando até a época do ano. A gente estava com 116 e esse ano até a presente data a gente está com 110. Isso é o acumulado, tá? Falando também da queda de pureza, né? Então, além da quantidade de açúcar presente na cana, a gente também teve uma queda significativa de pureza desse açúcar, né? Então, a gente estava com uma pureza referente ao ano passado próximo de 76 e a gente hoje está com 74,14, né? Uma queda aí de quase 2% aí na pureza desse caldo que está vindo para nós. Aí falando um pouco da fibra, a fibra praticamente a gente não teve grandes oscilações, então praticamente manteve a mesma fibra das duas safras. E aí aqui um pouco só para contextualizar, o pessoal entendeu como é a nossa planta lá em Tumbiara, tá? Então a gente tem na extração é um difusor que a gente tem um difusor com capacidade de 2.500 toneladas dia de processamento. Dependendo da variação de fibra, a gente consegue processar um pouco mais, né? Mas essa é a nossa capacidade. A gente tem uma caldeira de 270 toneladas de vapor, 67 de pressão. Tratamento de caldo, se a gente olhar na linha do etanol, é um tratamento de caldo convencional. Então, a gente tem os aquecedores verticais, tem um decantador de 500 metros cúbicos SRI, né? E nossa fábrica de etanol tem capacidade para produção de 800 metros cúbicos de hidratado e 700 metros cúbicos de anidro. Se a gente olhar na nossa rota do açúcar, a gente também tem um tratamento de caldo convencional, tá? Então, são aquecedores verticais, o mesmo decantador, tá? Então, é um decantador de 500 metros cúbicos SRI. Temos sulfitação e flotação, mas não utilizamos, porque a nossa planta só faz VHP, então não utilizamos esses dois processos. E temos uma fábrica de açúcar aí com capacidade de produção até 20.000 sacos por dia. Aí aqui é só um pouco dos resultados que a gente conseguiu com as alterações que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, se a gente pegar o mesmo período de safra, né, o ano passado a gente tinha moído 294 mil toneladas de cana. Esse ano a gente moeu 273 mil toneladas de cana, praticamente aí uma diferença de 21 mil toneladas de cana a menos processada, né? Se a gente olhar a qualidade do açúcar, que nem a gente comentou, a gente está com praticamente 0,6% a menos de ART no processo, tá, da cana. Se a gente pegar o ART total, se a gente pegar a quantidade de moagem, né, vezes a quantidade de ART que entrou naquele processo, a gente tinha 37.300 toneladas de ART no processo, e nesse ano a gente está com 33 mil tonelada de ART no processo, uma diferença aí praticamente de 4.300 toneladas a menos de ART no nosso processo. E mesmo com essa quantidade de ART a menos no processo, a gente está conseguindo colher a produtividade em 440 toneladas a mais de açúcar, né? Então, mesmo com a cana mais pobre, né, mesmo com menos moagem, a gente está conseguindo obter uma produtividade maior em questão de açúcar. Aí aqui a gente vai mostrar só as principais mudanças que a gente fez, tá? Então, uma delas que a gente fez foi no ajuste de embebição e temperatura de água do difusor, né? Então, que nem o Douglas comentou da Soteica, a gente tem hoje o SPA na embebição, é um laço fechado, isso contribui bastante, eu falo, para esse controle, e aí a gente fez alguns ajustes nesses controles, né?
Um outro ponto que a gente também observou foi durante a entre-safra. Então, na entre-safra, a gente mandava válvulas para manutenções, né? Não tinha um critério estabelecido, e a gente viu assim, pô, vou mandar tudo de uma vez, o orçamento é um só, né? Então, a gente não tem orçamento para fazer tudo. Então, a gente tem que priorizar quais são as válvulas que interferem diretamente no nosso processo. Então, tem válvulas que, se der problema, a gente vai ter um impacto direto, tem válvulas que, se não der problema, a gente consegue solucionar durante a safra sem impacto nenhum na nossa produtividade. Então, a gente fez esse critério de válvulas, né? Principalmente nas válvulas multivias que a gente tem nas nossas caixas. O outro ponto que a gente fez foi instalação de raspador a ar na centrífuga de massa A. Então, a gente conseguiu fazer essa instalação, teve um resultado muito bom. Então, no dia 9, a gente tinha 2 máquinas em operação, dia 23, a gente tinha as 3 máquinas já em operação, né? Aí, com isso, a gente conseguiu reduzir bastante a questão de limpeza do açúcar. Então, a gente trabalhava ali com de 12 a 15 segundos de água, a gente conseguiu reduzir para 2 segundos, né? Nessa última semana, a gente estava trabalhando com 1 segundo de água. Isso sem impactar diretamente na spec do açúcar, tá? E aí, o outro ponto também que a gente mexeu aí, já olhando um pouco mais a fábrica, né? Foi a questão da pureza de granagem. Então, a gente trabalhava com uma pureza de 75, a gente fez a redução para 73. Aí aqui é só para mostrar, né, os dados que a gente estava lá no outro slide. Então, mesmo moendo menos, né, mesmo com ATR muito mais baixo, mesmo com menos ART diretamente para a fábrica de açúcar, apenas em um mês e meio a gente conseguiu 440 toneladas a mais de açúcar e aumentar nosso mix aí em 7,18%. Só contextualizando, a nossa planta lá é um mix para 45. A gente está trabalhando acima de 52. Então, falando um pouco aqui da embebição, o que a gente fez, né? A embebição, a gente tem uma limitação no nosso processo em questão de vapor de V2. Então, hoje o que gera aquecimento na água de embebição, então vem o condensado, essa água ela passa por um aquecimento e esse aquecimento é o V2. E o caldo também, os aquecedores são V2. Porém, a gente tem uma limitação, então a gente não estava utilizando esse aquecimento da água de embebição. E aí a gente foi ajustando esse balanço, né? Então, um dos ajustes que a gente fez foi aumentar a água de embebição de 95 para 100, né? E o outro ponto que a gente fez para ajustar o balanço energético foi diminuir um pouco a temperatura dos aquecedores. Então, a gente está trabalhando com uma temperatura de 95, a gente reduziu para 93, e no geral, que seria a temperatura no centro do difusor, a gente conseguiu aumentar em 7 graus. Então, a gente estava trabalhando com uma temperatura de 72 a 75 graus dentro do difusor, né? A gente conseguiu aumentar essa temperatura para 80, 82. E aí, assim, aumentando a temperatura dentro do difusor, o que a gente consegue? A gente consegue começar a mexer na quantidade de água que a gente vinha trabalhando. Aí, isso, a gente consegue ajustar o quê? O Brix final do nosso caldo misto. Então, isso é um ganho grande. Então, a gente reduziu aqui, só para conhecimento, a gente trabalhava aí com uma taxa de embebição por cento fibra de 390 a 420, a gente conseguiu reduzir de 350 a 370, tá? Obtendo melhores valores até na questão de extração. Então, isso aqui é pegando esse ano, né? Então, nesse período que a gente estava trabalhando com a temperatura mais baixa, a gente estava com uma taxa de eficiência de extração de 96,23, a gente está próximo de 97, a gente teve um ganho aqui de 0,68% somente na extração. Aí, observando isso daí, qual foi outro ponto que a gente viu? A gente falou, pô, se a gente conseguiu melhorar o nosso Brix do caldo misto, né, que gera uma estabilidade maior na questão do xarope, eu consigo aproveitar a minha área de troca térmica e aumentar a questão de vazão. Aí é onde que a gente entrou na parte de conhecer os nossos equipamentos. Hoje a gente trabalhava com uma vazão de 500 metros cúbicos nos decantadores, né? Então no decantador de açúcar a gente chegava no máximo em 500, e para nós esse era o nosso limite. A gente falou, pô, será que a gente não consegue aproveitar mais ainda esse decantador? Aí a gente foi fazendo teste. Então aumentou para 510, foi acompanhando transmitância, sólidos solúveis, a qualidade do caldo, ela se manteve, né? Aumentando para 520, 530, 540 até 550. 550, quando a gente chegou nesse nível, a gente viu que começou a ter pequenas turbulências na qualidade do caldo. Então a gente estabeleceu 540 metro cúbico
de vazão nos decantadores. Então, quer dizer, a gente aumentou em 40 metros a vazão no decantador. Então, eu consegui aumentar 40 metros só na minha rota de açúcar, sem comprometer o Brix do xarope, tá? Então, aqui é só para mostrar um pouco do Brix do xarope, se a gente comparar o período que a gente conseguiu fazer essa operação, né? Então, o Brix do xarope aqui, ele está com uma tendência de alta, né? Enquanto o ano passado ele estava com uma tendência de baixa, mesmo com uma cana mais rica, né? Então, isso só foi possível porque a gente conseguiu estabilizar um Brix maior no caldo misto, né? E a gente conseguiu trabalhar com esse Brix do xarope muito mais estável, né? Então, o Brix do xarope hoje, a gente vem trabalhando na faixa de 59 a 60, é o limite que a gente vem trabalhando, lógico que aí depende da matéria-prima, quanto mais ela aumenta, mais a gente tem condições de concentrar mais esse xarope, né? Mas a gente teve um aumento aí, um ganho de praticamente quase 2%, se a gente comparar com o período que a gente não estava trabalhando dessa maneira. Então aqui o outro ponto que a gente fez, que foi a instalação de raspadores a ar. Então a gente instalou no dia 9 2 máquinas, então só para contextualizar, a gente tem 3 máquinas da Fives, né, de 1.750 de capacidade. A gente fez a instalação de 2 raspadores, foi acompanhando esse período, né? E no dia 23 a gente finalizou a instalação da terceira máquina. Hoje todas as máquinas nossas vêm trabalhando com raspador a ar. E aí o custo inicial que a gente teve, né, que é o CAPEX, a gente gastou praticamente 62 mil, né, para fazer a instalação nas 3 máquinas já. E a gente está contabilizando ali os gastos que a gente teve durante a safra com os raspadores das Fives, né, durante o ano safra do ano passado. Então a gente gastou praticamente aí quase 9 mil reais. Além disso, também tem o desgaste da tela, né? Então, o ano passado a gente teve que substituir uma tela, eu não estou contabilizando aqui, mas a gente teve que fazer essa substituição, né? E a gente está contando que esse ano não tem que fazer essa substituição. Outro ponto que a gente fez também, só contextualizando a respeito da massa B, foi a instalação de 2 cestos Johnson de 0,6 nas massas. Então, se a gente observar aqui, um exemplo, a gente não teve queda da spec, né, do açúcar, e a gente conseguiu reduzir a lavagem do açúcar praticamente 90% do tempo. Então, por exemplo, eu tive uma redução grande em questão de lavagem do açúcar, né? E mesmo assim eu não comprometi a cor do meu açúcar final. Aqui é o raspador em operação, né? Só para ver a eficácia dele, operando direto na planta. Aí aqui só mostrando a cor, né? Então, a partir do momento que a gente fez a instalação dos raspadores a ar, então no dia 9 a gente estava com 2 máquinas, no dia 23 a gente conseguiu finalizar as 3 máquinas, e mesmo assim a cor, se a gente comparar do ano passado para esse ano, praticamente manteve estável, a gente não teve alterações. Isso sempre trabalhando dentro da spec do açúcar VHP, tá? Aí aqui a questão de produtividade, então quanto menos lavagem, a gente sabe que a gente vai ter um ganho em questão de produtividade, né? Então, que nem a gente comentou, né? Mesmo moendo menos, mesmo com menos ART para a fábrica de açúcar, a gente teve um ganho significativo na produtividade de açúcar e no mix da planta como um todo. Então, se a gente observar aqui os nossos ganhos que a gente teve nessa safra, são bem maiores do que do ano passado mesmo, com a cana mais rica. Aí o outro ponto que a gente vem trabalhando também, né, que a gente falou dos limites dos equipamentos, é os limites do processo, né? Pô, quanto que eu consigo trabalhar com a pureza da minha granagem? Consigo diminuir sem comprometer a qualidade do açúcar, né? Aí a gente foi testando. Então a gente trabalhava com 75, baixou para 74, foi acompanhando, manteve a qualidade, baixou para 73, manteve a qualidade, opa, chegou em 72, a gente já começou a ter problema. Então ali 72 para nós era o limite que a gente não conseguiria trabalhar. Então hoje a gente trabalha na nossa planta de 73, 74, na maior parte do tempo em 73, tá? Então assim, pô, o que eu ganho com isso daí trabalhando com a pureza mais baixa?
Trabalhando com a pureza mais baixa, o que eu ganho é a recirculação do mel dentro da minha planta. Então, se eu observar aqui, eu trabalhava com uma porcentagem de xarope de praticamente 53% e uma porcentagem de mel de 47%, né? E eu consegui, fazendo essa pequena alteração, trabalhar com uma porcentagem de xarope de 37% e de mel em 63%. Então, quer dizer, aumentei muito mais o esgotamento dentro da minha fábrica. E com isso, eu obtive melhores resultados em recuperação também. Outro ponto que a gente fez aqui, só para também contextualizar, nossa planta hoje são 4 cozedores, né? Os 4 cozedores são de 650 hectolitros. Desses 4 cozedores, 2 são específicos para massa A, um seria flex, né? Seria massa A e massa B, e o outro cozedor também é flex, é tanto granagem como massa B, né? E aí a gente falou, pô, será que esse é o limite hoje do equipamento, né? Será que a gente não consegue aumentar a questão de volume dentro desse cozedor? E aí a gente conseguiu ir aumentando esse volume dentro do cozedor, lógico, fazendo análise de arraste para ver se não estava perdendo no multijato, né? E a gente conseguiu elevar esse valor para 740. Então, hoje a gente trabalha com 740 hectolitros, né, sem ter perda de açúcar por arraste, né? Lógico, aí vai muito da questão do operador, né? A gente trabalha com ela um pouco mais concentrada justamente para não ter esse arraste. Se subir com uma massa bamba ali, a gente vai ter esse arraste, então a gente também mexeu nesse aspecto. E aí com isso a gente teve, né, o melhor esgotamento do mel final. Então o mel final aqui, pegando esse período aí que a gente contabilizou, a gente está com queda. A gente está trabalhando hoje com esgotamento do mel final aí abaixo de 50, a gente já está conseguindo esses resultados, né? E se pegar o ano passado com o aumento da qualidade da cana, né, a gente estava tendo um esgotamento menor, né? Então, se a gente pegar aqui, a gente teve um ganho em relação, somente dentro desse período, em relação ao ano passado, a gente teve um ganho de 6%. Aí a questão da recuperação de fábrica, então esgotando mais o mel, a gente consegue aumentar bastante a questão de recuperação de fábrica. A gente vem trabalhando aí próximo de 80 de recuperação de fábrica dentro da nossa planta. Então, a gente trabalhava antes no máximo até ali 75 já era um número, eu falo, desafiador para nós. E hoje a gente consegue trabalhar próximo de 80. Então, a gente teve um ganho aí, somente dentro desse período aqui, a gente teve um ganho de 5,62%. Aí aqui um pouco mostrando que quanto menor, né, for a pureza do seu mel, mais vai ter produção, né? Então, se a gente acompanhar aqui o gráfico de produção, a gente teve um aumento juntamente com a queda aí da pureza de mel. Aí aqui é mais para mostrar um exemplo, quanto melhor o esgotamento, melhor vai ser a sua produtividade, né? Então a gente teve um ganho grande aí olhando nessa safra. E aí falando um pouco sobre eficiência, né? Então não adianta a gente aumentar a quantidade de açúcar se a gente não tiver uma eficiência boa dentro da planta. Então a gente vai estar jogando dinheiro fora, né? Então a gente tem que casar tudo, né, para ter uma boa produtividade e ter uma eficiência também boa, né? Então se a gente pegar no nosso RTC, a partir do momento que a gente conseguiu fazer todas as mudanças no nosso processo, a gente conseguiu ter um ganho aí de 0,20% no RTC, né? Se a gente pegar as últimas semanas, pegar a última semana e a penúltima semana, Samuel está aqui para não deixar eu mentir sozinho, né, Samuel? A gente conseguiu trabalhar próximo de 97 de RTC, tá? Então a gente teve um ganho significativo em questão de RTC. Mesmo começando a safra, que a gente falou, moía, parava, que nem o Éder comentou, pô, isso aí é uma estabilização no processo, a eficiência nossa vai lá embaixo, né? Então a gente começou com uma eficiência muito baixa, a gente vem recuperando bastante nessas mudanças que fizemos. E aí mostrando um pouco sobre a eficiência industrial, né? Então a eficiência ART, então a gente teve um ganho no RTC e na eficiência industrial também. Na eficiência industrial a gente teve um ganho de 0,75%, né? Então perante as alterações que fizemos, a gente vem trabalhando e subindo cada vez mais esse número. As últimas eficiências aí da semana a gente vem trabalhando próximo de 93%, a eficiência industrial ART. Aí a apresentação é bem rápida, né?
Aqui tem meu contato, caso tenha alguma dúvida, caso queira, né, conversar, a gente está sempre à disposição. E aí tem uma frase que Gandhi fala que você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Porém, se você não fizer nada, não existirão resultados, né? Então, a gente sempre iniciar, né? A gente sempre fazer, que nem o pessoal comenta, é fazer o arroz com feijão muito bem feito, né? E ver o que a gente consegue fazer de diferente perante o que a gente já faz bem feito. Então, agradecer aí a todos aí. Muito obrigado. Legal. Alguma pergunta? Pedrosa, você não foi contratado dessa vez, Pedrosa. Já ocuparam o seu lugar. Não é uma pergunta, é um esclarecimento apenas. A pergunta fica para depois, Josias faz. Eu pergunto, você aumentou de 650 para 740 hectolitros. O que vapor você está usando? Qual a relação é sobre V desse tacho? E qual era o tempo antes, quando estava com 650 e com as 740, e quantos tachos você aumentou ou reduziu por dia? Então, responde. Opa, tá ouvindo? Esse aqui é um pouquinho mais baixo. Então, o que a gente fez aumentando, né? Primeiro respondendo a questão de tempo, né? Com 650 hectolitros a gente trabalhava aproximadamente em 2 horas, 2 horas e 10, né? Com 740 a gente está trabalhando aproximadamente em torno de 2 horas e meia. Então varia de 2 horas e meia a 2 horas e 40, né? Qual seria a outra pergunta aí? Ou seja, você reduziu o tempo depois que aumentou? Não, aumentou o tempo. De quanto? De 2 horas, 40 minutos? Aumentou 40 minutos, ok. Correto. Aí o vapor que a gente usa é V2. Agitação mecânica, correto, tem agitação mecânica. Então, a quantidade de massa arriada aumentou ou diminuiu? A quantidade de massa arriada diminuiu. Diminuiu, mas a gente conseguiu, por exemplo, com o volume, ter uma produtividade maior, mas diminuiu. Mas eu digo a massa arriada, eu digo o total de massa total. O total em volume aumentou. Aumentou. Isso. Total em volume aumentou. E qual é o E sub V, o E sub V desse tacho? Qual que você está falando? Relação superfície e volume. Esse daí eu tenho que pegar essa informação, não sei te responder. Ok. Obrigadão. Nada. Pronto, doutor Josias. Obrigadão, Josias. Mais alguma pergunta, gente? Olá, boa apresentação, muito objetiva, muito clara, mas acho que vale a pena só tomar uma atenção especial. A maturidade da cana vai aumentar agora no inverno, então vai aumentar, pode mexer também nas quantidades de sacarose disponíveis. Então precisa ver se essa curva ascendente, essa reta ascendente de eficiência se mantém ou ela pode eventualmente cair pelo fato de você ter uma cana com mais maturidade. Já está resolvido. Bom, gente, parabéns, Sérgio. Salva de palmas. Obrigado.